Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai trabalhar o módulo 10 do ensino médio, referente ao projeto do Enseja, tá? Questões do Enseja e dos anos anteriores, e o conteúdo do módulo 10 do ensino médio, resolvendo algumas questões aqui para a gente praticar, e vocês darem continuidade à resolução do material, ok? Então, esse material, essas aulas da gente são referentes aos conteúdos de congruência de polígonos ou de poliedros, e a gente vai trabalhar um pouco, então, de geometria espacial, né? Resolvendo um pouquinho aqui algumas questões de áreas, de capacidades volumétricas, de classificações de sólidos, tá? E também pode cair também algum materialzinho sobre porcentagem, já foi contemplado aí em alguns materiais anteriores, mas a gente também pode fazer uso aí de algumas questões posteriores. Vamos trabalhar as questões então nesse momento com vocês, e qualquer dúvida, após vocês pegarem o material, assistir às aulas, nos procurem em sala de aula, tá bom? Vamos lá para a primeira questão, tá? Que eu separei aqui para a gente resolver. Uma questãozinha do Enseja de 2020, né? Questão mais atual. E ela dizia o seguinte na questão: falava sobre as bagagens de mãos que são levadas a bordo do avião pelos passageiros, que têm limites padronizados para altura, largura e profundidade. Para verificar se as dimensões da bagagem de mão estão dentro dos padrões máximos recomendados, cria-se ou foi criado um gabarito para identificar se essas bagagens estão dentro das especificações, tá? Caso a bagagem de mão caiba dentro desse gabarito, é considerada dentro dos padrões. A figura abaixo ilustra o uso desse tipo de gabarito. Então, vamos lá, que a gente tem a mala, que é a bagagem, e aqui o gabarito. E é o que que eles fazem? Eles pegam o gabarito e colocam sobre a bagagem para identificar se ela cabe dentro desse recipiente. Cabendo no recipiente, então a bagagem é liberada para uso como bagagem de mão. Se não couber, então ela tem que ser despachada, tá? Tem que ir junto com a, a área de carga do avião. Então, bora lá. O sólido geométrico, cujo formato se assemelha ao gabarito, é chamado de... Então, em que que a gente classifica esse sólido que foi utilizado como referencial para o gabarito? E já que a gente está identificando esse sólido, a gente vai perceber o seguinte: para a gente poder classificar, isso aqui vai ter um formato de um paralelepípedo, concordam? Ó, a gente tem uma regiãozinha quadrangular superior, temos faces retangulares laterais aqui, né, ó, todas elas. Lembrar que a gente tem aqui uma figura de terceira dimensão, né, com a base inferior idêntica à base superior. Então, a gente tem uma regiãozinha chamada de paralelepípedo. E como as bases opostas são congruentes, são idênticas, isso é a classificação de um prisma. Então, o gabarito que a gente está utilizando, ele é classificado como prisma, porque prisma é todo sólido que tem duas bases congruentes, uma inferior e uma superior. Se a gente fosse identificar pelos outros itens, a gente conseguiria também fazer por desclassificação do próprio item anterior. Vamos lá, o cilindro. Cilindro é um corpo redondo, né? Aquele corpinho que tem uma região circular superior e uma região circular inferior. Então, a gente tem um corpo com duas regiões circulares. É a classificação do cilindro. O cone. O cone a gente vai ter uma circunferência como base e um ponto de referência como vértice. E quando a gente liga, perdão, deixa eu tentar fazer um conezinho mais decente para a gente aqui. Quando a gente liga esse vértice a essas faces, a face inferior, que a gente chama de base, a gente tem a figura de um cone. E a pirâmide é todo polígono, pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, com uma base poligonal, mas com um vértice superior, que dá a possibilidade da gente também fazer a ligação dos vértices inferiores. Então, isso aqui é uma figura chamada de pirâmide. Então, nenhuma das três classifica o gabarito
Então, é por isso que a gente classificou como prisma, tá ok? Então, a primeira questão bem simples, apenas de classificação de sólido, né? Vamos lá para a questão 3. Eu dei um pulinho aqui para as questões ímpares, que eu achei mais interessante para a gente trabalhar. Olha o que diz a questão 3 para a gente. Fala que o projeto original de uma residência previa a construção de uma piscina retangular com as seguintes dimensões. Vamos lá tentar desenhar a piscina para a gente aqui, né? Disse que ela teria 9 metros de comprimento por 5 metros de largura e 1,80 m de profundidade. Então, olha só, a gente tem aqui uma ideia da construção dessa piscina para a gente, né? Aqui, ó, uma piscinazinha em forma também de paralelepípedo, tá? Pronto, então aqui é a nossa piscina. 9 de comprimento, 5 de largura e 1,80 m de altura. Devido à existência de uma tubulação no subsolo da residência, a profundidade dessa piscina teve que ser limitada a 1,5 m. Ah, então não pôde ser mais de 1,80 m, como ele tinha planejado, passou a ser 1,5 m. O proprietário aprovou a construção da piscina com essa profundidade, desde que o comprimento, que era de 9, permanecesse, mas a largura modificou e a altura passou a ser de 1,50 m. Então, a gente vai ter uma largura X agora, que é a desconhecida, tá bom? Pronto, então essa aqui vai ser a nossa nova piscina. Desde que seu comprimento e capacidade volumétrica, então quer dizer que os volumes das duas são iguais. Então, a gente tem aqui um V1 e aqui um V2, que são os dois volumes das piscinas. Sabendo disso, ele pede para a gente identificar qual será a nova largura da piscina. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai se basear no volume 1. O volume 1, que é um volume de um paralelepípedo que tem três dimensões, é o produto entre essas três dimensões. Então, é 9 vezes 5 vezes 1,8. Tá? Então, isso aqui a gente vai ter um volume 1, que se a gente for multiplicar aqui, ó, 9 vezes 5, 45, 45 vezes 1,8. Eu faria logo a multiplicação de 5 vezes 1,8, que dá 9, 9 vezes 9, 81 metros cúbicos. É o volume da piscina que ele queria projetar. Só que o volume 2 tem que ter o mesmo volume, que é 81 metros cúbicos também, já que ele disse que permaneceu com o mesmo volume, mesmo fazendo alterações. Só que usando a mesma lógica para o volume 2, o produto das três dimensões, nós teremos 9 vezes 1,5, que é a nova altura, vezes o nosso x, que a gente desconhece. E isso tem que ser igual a 81. Então, a gente forma uma equação, tá? Então, vamos lá. Se eu multiplicar 9 vezes 1,5, a gente vai ter aqui 13,5x igual a 81. Poderia até fazer melhor, né? Se a gente fosse aqui dividir agora 81 por 13,5. A gente tem uma divisão agora para fazer, tá bom? Mas se eu quiser simplificar essa minha questão, se eu tivesse dividido 81 por 9, daria 9. E se eu fosse dividir 9 por 1,5 para a gente, é o mesmo que 90 dividido por 15, né? Que daria igual a 6 metros. Então, tá aí a largura da nova piscina, já que ela teve esse impedimento de manter-se com uma altura de 1,80 m, passando agora para 1,50 m, ok? Vamos lá passar para a próxima questão. A próxima questão é a questão 5. Questãozinha que diz o seguinte para a gente, ó. Diz que é um edifício com 60 apartamentos e esse edifício tem uma caixa d'água com o formato de um paralelepípedo reto. Então, vamos lá, a gente já teve essa possibilidade de desenhar lá nosso paralelepípedo reto, retângulo, né? Geralmente é um formato mesmo de uma caixa d'água mais comum. Mais ou menos um esboço aqui da caixa d'água. Com base, então a base dessa caixa d'água, ele fala da base dela, que é de 10 metros quadrados por 1 metro de altura. E o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, se eu multiplicar 10 vezes 1, quer dizer que vai dar 10 metros cúbicos. Só que ele disse que o consumo médio
por apartamento, por dia, é de 300 litros, sabendo nós que temos 60 apartamentos. Então, bora lá. Por dia, tentar identificar o cálculo do que vai ser gasto de água nesse condomínio, né? São 60 apartamentos vezes 300 litros. Isso vai dar um total de 18 mil litros de água por dia. Só que o volume da caixa era de 10 metros cúbicos. Se eu for transformar isso para litro, a gente multiplica por 1.000. Então, nós temos 10 mil litros, tá bom? E para assegurar o suprimento da. Vamos lá, lendo o restante da questão aqui. A partir do próximo mês, a região onde encontra-se o de edifício terá um abastecimento de água suspenso por 24 horas por uma semana. Para assegurar o suprimento de água dos apartamentos durante esse racionamento, os moradores decidiram substituir a caixa por uma outra caixa com o mesmo formato, mesma área da base, mas com uma altura diferente, de tal forma que ela seja capaz de suprir a capacidade dos mesmos 300 litros diários de água para apartamento, por cada apartamento. Decidiram, então, que a nova caixa d'água terá a menor altura possível para diminuir os custos, e considerando que o início do racionamento da caixa está cheia. Então, no início do racionamento, a caixa vai estar completamente cheia. Então, na verdade, ele quer uma caixa d'água que tenha a mesma capacidade volumétrica daquilo que é gasto por dia, que são 18 mil litros. A única coisa que ele sabe é que a base dessa caixa são de 10 metros quadrados. E como eu falei para vocês que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, a gente quer saber qual vai ser a altura dessa caixa d'água para que ela seja igual a 18 mil. Então vamos lá. Como a gente quer calcular por um valor de x que a gente não conhece ainda, eu vou ter que 10 vezes o nosso x aqui. Só que eu vou transformar isso aqui para metro, tá? Então a gente vai dividir, porque aqui é metro quadrado e aqui vai ser metro cúbico. Então vamos lá, a gente transformou dividindo por 1.000, então eu tive igual a 18. Então quer dizer que o x vai ser 18 dividido por 10, que deu igual a 1,8 metros. Então quer dizer que para que a capacidade da caixa d'água passasse a 18 mil metros quadrados, eu só poderia ter uma altura de 1,80 m. Então, foi esse o material que a gente vai trabalhar, né, nesse módulo 10 do Enseja, tá? Não faltem os nossos aulões, a participação de vocês é muito especial aí para o decorrer do projeto e importante para vocês, né? Já que a gente está resolvendo essas questões aí como prática para a provinha que vocês vão passar aí da prova do Enseja. Então, qualquer dúvida, gente, nos procure em sala de aula, estaremos sempre à disposição e até mais, até a próxima.